Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar em nosso estudo da palavra do Senhor, onde estamos vendo aqui sobre relacionamento, vendo sobre namoro. Então, o nome da série que estamos estudando é Bem Me Quer, Mal Me Quer. É uma palavra aqui sobre namoro, uma palavra sobre relacionamento. Então, como nós já falamos, é uma live muito importante para você que é jovem, evidentemente, que está passando por essa fase de início de relacionamento, início de um namoro, visando o casamento, e também para você que tem filhos, né, nessa fase da juventude, nessa fase da adolescência, para que você possa ali ter base bíblica para orientar os seus filhos nesta escolha tão importante para a sua vida, que é a escolha do matrimônio, a escolha do casamento, e a pessoa que ela vai escolher para viver toda a sua vida aqui na terra, então os dois dividindo tudo, ali o esposo ou a esposa. Então, é algo muito importante para você também que é pai, para você que é avô, para você que é avó, para você aí que trabalha na igreja e tem contato com jovens, né? Então você puder ali aconselhar esses jovens. O que nós já vimos, né, nas lives passadas, e tudo isso está gravado, você tem acesso. Primeira live nós vimos a questão aí do celibato ou casamento. É uma decisão que o jovem precisa fazer na sua vida. E Deus o chamou para uma vida de solteirice ou Deus o chamou para uma vida de casamento? Evidentemente, se Deus o chamou para o celibato, o único motivo para o celibato é para ele servir ao Senhor. E Deus também pode chamar ele para o casamento. Então ele precisa saber se Deus o chamou para o casamento ou para o celibato, para que ele não fique ali na dúvida. E às vezes Deus chamou ele para o casamento e ele fica flertando com uma vida de solteirice e flertando com uma vida de celibato. Ou às vezes Deus chamou ele para o celibato, só que ele não sabe se definir, então ele fica flertando com relacionamentos, flertando com namoro, mas sendo que Deus chamou ele para o celibato. Então, como que a pessoa pode saber se Deus o chamou para o celibato ou para o casamento? Está nessa live, você pode então ter acesso e assistir ali como que você pode se definir nesse quesito. A segunda live que nós vimos aqui é o cuidado que a pessoa precisa ter consigo mesma antes de iniciar um namoro, antes de iniciar um relacionamento. Então, aquilo que você vai exigir na vida de outra pessoa, a outra pessoa também vai exigir em você. Então, você precisa ter uma vida com o Senhor, você precisa ter uma vida de cuidados consigo mesmo, com sua vida espiritual, com o seu corpo, com a sua alma, né, com a sua vida emocional, com o seu coração, com a sua mente. Então, alguns cuidados básicos que você precisa ter consigo mesmo, porque a outra pessoa também está analisando. Não é só você que analisa o pretendente, mas o pretendente também vai analisar você e vai dizer sim ou não, dependendo do seu estilo de vida. Então, cuide de você mesmo, você pode saber algumas áreas da vida importantes para se cuidar. Nesta live aí, você tem acesso a ela também. Então, é a segunda live nessa série que nós estamos tendo sobre namoro. A terceira live, foi a última live que nós vimos, eu dei orientações aqui para as moças. Então, para as moças fazerem agora a sua escolha. Então, dizer sim ou dizer não para um relacionamento, para um namoro. Então, quais são as bases que ela vai usar para dizer sim? O que a palavra de Deus nos ensina para fazer uma boa escolha? E quais são as bases que ela vai usar para dizer não? Olha, eu não quero esse relacionamento, não quero esse rapaz, porque não tenho visto nele as orientações básicas que a Bíblia nos dá para iniciar um relacionamento. Então, nessa live está gravada esse conselho pastoral para você que é moça. Então, uma palavra voltada para as moças, para as jovens. Então, hoje nós vamos falar agora para os rapazes. Se demos aí orientações para as moças, agora orientações para os rapazes. Então, o título da live de hoje é Rapaz, faça a sua escolha. Então, orientações é para que o homem, né, esse jovem aí, ele pode ter como base para também fazer a sua escolha para iniciar ou rejeitar um relacionamento. Então aí, faça a sua escolha, homem, você. Você, primeira coisa, você não encontrará a menina perfeita. Então, fique já sabendo disso, que você não vai encontrar a menina perfeita ali, porque nem você mesmo é perfeito. Então, fique sabendo disso para que as suas expectativas não sejam altas demais, né? Os seus critérios não sejam altos demais, e dessa maneira você vai viver uma vida de solteirice, porque aquela perfeição que você está exigindo a outra pessoa, uma perfeição que nem você tem, então você não vai encontrar esta pessoa. Olha só. Não seja exigente demais, porque você também não é perfeito. Então, tenha este bom senso também no início da escolha. Infelizmente, já conheci jovens, né, que eram exigentes demais.
colocava ali padrões tão acima, tão altos, e quando a gente analisa a vida dele, ele nunca vai conseguir um relacionamento. Por quê? O padrão dele está muito alto, as exigências dele estão muito altas, exigências que nem ele mesmo consegue viver, nem ele mesmo cumpre. Então a gente precisa ter bom senso nessa questão também, sabendo que todos nós somos pecadores. Tanto você que está fazendo uma escolha, quanto a moça do outro lado também tem as suas falhas. Mas aí entra a questão do bom senso, mas existem critérios que são básicos para que você possa fazer uma boa escolha. Então você não pode, não é porque não existe ninguém perfeito, que você também vai ignorar qualquer defeito da pessoa. Não, existem questões básicas para você fazer uma boa escolha, existem critérios que são básicos, e é isso que eu quero mostrar para você que é homem, para você que é jovem, que está pensando no relacionamento, ou já está vendo uma possibilidade de um namoro, visando sempre o casamento. Isso eu queria frisar bem. Namoro, ninguém, nenhum jovem pode namorar por namorar. O namoro sempre tem que visar o casamento, sempre tem que visar o relacionamento, essa união matrimonial. Não se pode simplesmente namorar sem compromisso, isso não é bíblico, isso não vem do Senhor. O que vem do Senhor é o casamento. Tanto na Bíblia nem existe, né, essa palavra namoro, né? Evidentemente faz parte da nossa cultura. Não é que você também vai ignorar essa questão só porque não está na Bíblia e faz parte da nossa cultura. Você pode sim ter um namoro direcionado pela Bíblia, né? E a Bíblia pode direcionar você, mas todo namoro tem que visar o casamento. Então, nenhum namoro pode se iniciar simplesmente porque eu gosto da outra pessoa, simplesmente porque eu quero satisfazer minhas exigências emocionais, né? Minhas carências emocionais. Não, você tem que namorar já pensando no casamento. Então aqui, o que você tem que exigir? Exigências básicas para iniciar um relacionamento. Primeiro, analise se a menina faz parte da mesma fé, ou seja, se ela é crente. Olha só, como nós já falamos, está fora de cogitação namorar uma pessoa que é descrente. Está fora de cogitação isso. Então analise se ela é da mesma fé, se ela realmente é uma pessoa convertida, creu realmente em Jesus Cristo, veja como é o relacionamento dela numa igreja local, se ela valoriza a igreja local, porque se ela não valoriza a igreja local, se ela não valoriza a Bíblia, uma vida de oração, se ela não valoriza a Jesus Cristo, e você já inicia um namoro com essa pessoa abrindo essa concessão, olha só, você não terá um bom namoro e você não terá um bom casamento. Então, já olhe isso na vida da pessoa, se ela realmente tem a mesma fé que a sua. Olha só uma coisa interessante que a palavra de Deus nos diz, e isso aí você pode falar para outros jovens que são de igreja, ou são crentes, e estão namorando pessoas que são descrentes ou são do mundo. Namorar uma descrente é juízo de Deus na vida da pessoa. Então, quando provavelmente você conhece alguém assim, nessa condição, alguém que é crente e está namorando uma descrente, saiba que é o juízo de Deus na vida dela, é Deus julgando a vida dela, é a ira de Deus caindo sobre a vida dela para que ela aprenda a lição. Olha só o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 14. 22, 14 diz assim, ó: Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Perceba bem o que o versículo está falando? Quando Deus se ira com uma pessoa, ele permite que essa pessoa caia na boca da mulher estranha, ou seja, se relacione com a mulher estranha. Então, quando alguém que é de igreja, quando alguém que é crente está se relacionando com alguém que é descrente, fique sabendo que Deus está julgando a vida daquela pessoa. É o que esse versículo está dizendo aqui para nós. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Infelizmente, muitos jovens, né, ouvem realmente sim a questão da palavra do Senhor orientando eles. Olha, não namore uma descrente, a palavra de Deus sempre, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que luz e trevas não combinam. Então, realmente, o relacionamento tem que ser com uma pessoa da mesma fé. Mas esses jovens, ainda que eles saibam dessas orientações,
eles ainda querem um relacionamento fora da igreja. E Deus orienta, chama pela graça. Isso está errado, não vai. Mas quando a pessoa não aceita essa questão, o que Deus permite? Deus permite que ele então se relacione com uma pessoa que seja do mundo. E o que Deus está fazendo? É o juízo de Deus na vida da pessoa. Então, analise se a menina tem a mesma fé que a sua. Outra questão para você também exigir aqui, que a menina não seja uma menina briguenta. Isso é uma coisa muito interessante, porque a palavra de Deus, quando eu procurei em Provérbios, vários versículos falam sobre isso, na questão de uma menina ser muito irada, na questão de uma menina ser muito briguenta. Então, olha só, se você está analisando e percebendo que aquela moça é uma moça que ama uma briguinha, ama uma briga, briga com todo mundo, discute com todo mundo, é uma pessoa que demonstra ira, pavio curto, você está entrando em maus lençóis se iniciar um relacionamento com essa pessoa. E a palavra de Deus aqui vai mostrar uma gama de versículos que vai te orientar para você não entrar nesse buraco. Diz assim Provérbios capítulo 19, versículo 13. 19, 13 diz assim: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Olha só o que o versículo está falando aqui. O gotejar contínuo é como as contenções, as brigas, as reclamações de uma esposa. Uma mulher que é muito briguenta. É algo que irrita, é como uma goteira na sua casa, que toda vez que chove está aquela goteira, né? Ou aquela goteira na pia, né? Você está querendo dormir, aquela goteira lá toda hora. E aquela goteira não para e acaba trazendo uma grande tristeza, irritação para a sua vida. É interessante notar que nas culturas passadas, nas culturas nórdicas, né, então ali nós temos os bárbaros, eles usavam o gotejamento, a goteira, como uma tortura para algumas pessoas que eles queriam disciplinar. O que eles faziam então com algumas pessoas? Algumas pessoas pisaram fora da linha ali na cultura deles, o que eles faziam? Pegavam aquela pessoa, jogavam dentro de uma caverna, amarravam aquela pessoa e deixavam ela onde cai sempre uma goteira contínua. Às vezes a gente fica pensando que isso não é castigo nenhum, né? Não chega nem aos pés das prisões que nós temos hoje em dia. Só que é algo que irrita. Por quê? Você vai aguentar sim as primeiras gotas, né? Você vai aguentar a primeira, a segunda, a terceira, talvez até a 10ª gota ali, você vai estar aguentando tranquilamente. Mas imagine quando começar a cair 100 gotas na sua cabeça, quando chegar o número aí de 500 gotas na sua cabeça, é algo que começa a te irritar, é algo que começa a te atormentar, é algo que você não consegue mais suportar. Então, as culturas nórdicas, aí no passado, eles usavam esse método como um método de banimento, como um método de tortura para algumas pessoas que pisavam fora da linha cultural. Então, era a maneira deles castigarem essas pessoas. Então, veja, gotejamento é algo muito ruim, e é o que a palavra de Deus nos diz. É como uma gota contínua dentro da sua casa. É a mulher briguenta. Então, perceba bem, se a Bíblia está dizendo que é ruim esse tipo de relacionamento, como que você vai iniciar um relacionamento com uma menina que já demonstra isso na sua vida, mostrando isso que ela gosta de uma briguinha? Então, há algo de você analisar também. Olha só outro versículo. O 21:9 diz assim, de Provérbios: melhor é morar no canto de um eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Olha o que a Bíblia está falando. É melhor você ter um cantinho sozinho do que estar numa casa grande, aconchegante, mas com uma mulher briguenta, com uma mulher rixosa, que briga por qualquer coisa e por qualquer motivo, né? Que parece que acorda já querendo brigar e dorme também já brigando. Então, analise isso na vida da pretendente. Não analise apenas a questão da aparência, não é porque ela é uma menina que agrada os seus olhos, uma menina bonita, uma menina bela, que você vai ignorar tudo e vai iniciar um relacionamento. Analise também o seu caráter, analise o seu coração e o estilo de vida dela. É uma menina que ama uma briguinha? A palavra de Deus fala que é melhor você estar num cantinho do que numa casa com uma mulher briguenta. Então, é orientação da palavra do Senhor. Olha só outro versículo também, o versículo 19 do capítulo 21, diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha só, é melhor você estar no deserto ou morando numa casa onde não tenha ninguém, uma casa deserta, um local fora da sociedade, fora de uma cidade,
numa zona rural onde não tem acesso a nenhuma regalia, não tem acesso a shopping, não tem acesso a mercado. É melhor você morar lá e ter paz do que você morar numa casa grande, tendo uma estrutura muito boa, morando numa grande cidade onde você tem acesso a tudo, mas dentro da sua casa ter uma mulher briguenta. Palavra do Senhor, e ele não está errando nisso. Então, analise a vida da pessoa se ela ama uma briguinha. Olha só também o que diz o capítulo 27, versículos 15 e 16. Diz assim: 15 e 16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Olha só, muitas vezes você vai iniciar um relacionamento pensando, eu estou vendo que ela ama uma briguinha, mas eu vou resolver isso na vida dela. O versículo aqui está dizendo isso, que contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Num dia de ventania, muito vento, você já se parou na rua tentando parar o vento com o seu corpo? Você não vai conseguir. É o que a palavra de Deus diz. Se você já está analisando que a pessoa tem esse defeito na sua vida e você não pode, então, iniciar esse relacionamento. Ela precisa primeiro cuidar da vida dela, ela primeiro precisa cuidar desse aspecto da vida dela, pedir ajuda do Senhor para que esse aspecto da ira no seu coração seja resolvida. Aí sim, sendo resolvida, você pode então ter um relacionamento com essa pessoa, mas não inicie esse relacionamento na esperança de que você vai ajudar ela ali a resolver esse problema da ira no seu coração, esse problema de brigas, né, que ela tem. Vai ser como pegar o óleo com a mão, você não vai conseguir. Vai ser como conter um furacão, você não vai conseguir. Então, é algo que a palavra de Deus nos orienta. Perceba como que a palavra de Deus valoriza essa questão. Então, se a menina é uma menina briguenta, uma menina aí que ama uma briguinha, então é algo para você escolher, você analisar, ter como padrão para você dizer não para este relacionamento. E perceba quantos versículos da palavra do Senhor ele enfatiza isso. Não são versículos para você rasgar, não são versículos para você jogar fora, não são versículos para você ignorar. É versículos para você meditar e você obedecer. Então, é a segunda orientação que eu tenho para você, homem, para você fazer a sua escolha antes de escolher uma namorada. A terceira orientação é uma moça que sonha em ter um lar. Olha só o que diz o capítulo 14, versículo 1. 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba ou derruba. Olha só, aqui está falando de duas mulheres. Tem mulheres que sonham em ter uma casa, que edificam sua casa, mas tem outras mulheres que derrubam lá, que não querem ter um lar. Infelizmente, muitas meninas derrubam o seu lar por antecipação, antes mesmo de casar, porque elas não sonham em ter uma família, não sonham em ter um lar. E no seu relacionamento, ou antes de você se relacionar, evidentemente, você tem que analisar isso na vida da pessoa, se ela realmente sonha em ter um lar. Há um tempo atrás eu conheci dois jovens, né? E infelizmente eles estavam aquele namoro. Era um jovem que era da igreja, crente, salvo, mas que estava pisando fora e relacionando-se, namorando com uma menina que não era da igreja, não era crente. E ele, me informando, ele disse que o sonho da vida dela não era casar. Então eles estavam namorando, mas ela não queria casar. Ela queria deixar o casamento para quando ela chegasse numa idade avançada, lá para os seus 30 anos, para os seus 35 anos. Mas ela disse que antes ela queria ali curtir a vida. Olha só, perceba que é uma menina que não está querendo lá e já está derrubando lá por antecipação. Você não pode se relacionar com uma menina que tenha esses valores, ou que tenha a falta desse valor, que é o valor da família, o valor de uma casa, o valor de um lar, o valor realmente de crescer num seio familiar. Então essa menina já deixou bem claro para ele: eu quero namorar, mas eu quero curtir a vida. Então casamento é só para frente, casamento é só lá depois de 30 anos. Então é uma pessoa ali que você percebe que como cristãos, tendo princípio cristãos, você não pode iniciar um relacionamento. Então note mesmo se a menina ela tem esse sonho de constituir um lar, de constituir uma família que sirva ao Senhor. Analise isso na vida da moça. Outra coisa para você analisar também, se ela tem discrição. O que é discrição? A palavra de Deus, principalmente em Provérbios, valoriza muito essa qualidade na vida das mulheres, discrição. Provérbios capítulo 11,
versículo 22 diz assim, 11:22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. A mulher sem discrição é a mulher ali que tem excessos, né? Então é uma mulher ali que não tem um limite de excesso. Então ela tem excessos em tudo. Então é a mulher falta de discrição. E a palavra de Deus nesse versículo usa até uma figura bem forte, né? Então a mulher muito formosa, muito bonita, mas sem discrição, é a mesma coisa que comparar ali, colocar uma pérola muito bonita num focinho do porco cheio de lama. Então ali não combina, né? Não tem esse ornamento. Então é algo que você precisa analisar se ela tem discrição. É uma menina que não tem limites, é uma menina que vive ali nos seus excessos. Por exemplo, questão de roupa, né? Então você precisa analisar. Algumas meninas aí não valorizam a decência na sua vestimenta. E você precisa analisar isso para iniciar um relacionamento. Você vai iniciar um relacionamento com algumas moças que não têm decência ou discrição na maneira de se vestir. Por exemplo, muitas meninas são centro das atenções de uma maneira negativa. E isso é prejudicial para um relacionamento. Analise na vida dela como que é o relacionamento dela com amigos homens, né? Ela é uma menina muito aberta para esses relacionamentos com o sexo oposto. Então é algo que você precisa analisar, porque ela está demonstrando falta de discrição na vida dela. E a palavra de Deus orienta aqui que a moça sem discrição é comparado a uma joia de ouro em focinho de porco. Então é algo que você precisa aí ter como prioridade na sua vida. E outra coisa, uma mulher sem discrição, ela tem a tendência de dominar no relacionamento. Você, dentro desse relacionamento, você sempre vai ser o passivo. E a moça, dentro desse relacionamento, sempre vai fazer o que quiser. E você não terá domínio, você não será visto ou respeitado como o cabeça. E quando casarem, aí que você não vai ser respeitado como cabeça do lar. Não vai ser realmente você quem vai estar liderando. Porque a moça que não tem discrição, ela tem uma tendência de dominar o relacionamento. Então é algo que você precisa analisar também para que você não entre num buraco, para que você não faça uma escolha errada. Mas que ela tenha discrição na sua maneira de se vestir, na sua maneira de falar, na sua maneira do convívio com as outras pessoas, que seja uma moça discreta, é o que a palavra de Deus nos orienta. E graças a Deus, no meio cristão, nós temos muitas meninas e moças que têm essa discrição, porque foram educadas no caminho do Senhor, educadas na palavra de Deus, bem educadas pelos pais, e os pais aí cristãos, dentro de igreja, que tem meninas, né, como filhas, tem moças, estão sim criando suas filhas no caminho do Senhor. Então você tem opção, não fique pensando que acabou, né, as boas escolhas, você tem opção sim. E a última orientação que eu gostaria de passar para você, então, exigir para você fazer uma boa escolha, é que a moça também não haja de uma maneira vergonhosa, né? Que ela não haja de uma maneira vergonhosamente, talvez estaria bem ligado ali com a falta de discrição. Provérbios capítulo 12, versículo 4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Olha só, então a mulher que honra, que age de uma maneira virtuosa, então ela vai ser uma coroa. O marido vai se alegrar com ela, né? Então você vai se alegrar com esta moça. Mas se ela age de uma maneira vergonhosa, ela é algo de sofrimento interno para o homem. Vai causar vergonha, vai causar ali como se fosse podridão nos ossos. Ele vai sofrer emocionalmente porque ela sempre age vergonhosamente. Áreas que ela pode estar agindo vergonhosamente. Por exemplo, meninas que abraçam bebida alcoólica. Olha só, já está agindo vergonhosamente, né? Que frequenta festas aí no mundo, que tem uma vida muito infantil, questões de roupas também. Então, coisas que você precisa analisar. Ela está agindo vergonhosamente nessas áreas, então não é uma moça para você se relacionar. Você precisa se valorizar, você precisa valorizar a palavra de Deus, você precisa valorizar os princípios bíblicos, você precisa valorizar a sua família também. E desta maneira fazer uma boa escolha para um relacionamento. Então, tenha isso como base, né? Passando nesses critérios, e aqui é um conselho pastoral que eu estou dando para você, então você pode dizer sim, né? Não passando nesses critérios, é melhor você não entrar nesse relacionamento, porque senão você vai sofrer. Eu citei aqui 5 áreas,
talvez você pode pensar em algumas outras áreas que entrem como critérios básicos para você, então, iniciar um relacionamento. Mas eu gostaria de terminar a nossa live de hoje aqui, dando esse conselho para você que é homem, para você que é jovem, que está pensando em namorar, está pensando em um relacionamento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Qualquer dúvida, você moça ou rapaz que tenha, talvez, que surgiu nessas lives aí, pode entrar em contato comigo que eu vou ter aí todo o prazer de te auxiliar, te ajudar também nesta questão. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família.